Bolsonaro começou a ser abandonado pelos seus antigos aliados. Eu não sei se vocês repararam, mas governadores que foram vitoriosos com o discurso bolsonarista em 2018 estão calados. Ratinho Júnior, Romeu Zema, Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas não defenderam Bolsonaro. E, na verdade, fizeram agendas recentes com Lula se aproximando do governo federal, favorecendo assim Lula no embate contra o Arthur Lira. Mas é óbvio que eles não vão falar nada, porque Bolsonaro é um político completamente deteriorado, ele está acabado. Mas também pode ser um pouco de medo, porque a Polícia Federal vai avançar agora contra parlamentares, senadores e deputados. Então ninguém quer se envolver com Bolsonaro porque simplesmente não vale a pena. Mas na sua opinião, esse abandono é um abandono porque Bolsonaro já está deteriorado? Ou porque eles estão com medo? E mais ainda, toda essa situação favorece Lula contra o Arthur Lira? Se você concorda e gosta de ver o Bolsonaro ruindo, deixa o like e se inscreva no canal. A percepção de que os bolsonaristas começaram a abandonar Bolsonaro aos pouquinhos foi trazida para nós por uma matéria do site ou do jornal O Globo. Essa matéria foi muito interessante porque mostrou que alguns governadores, que nós já citamos anteriormente, que foram vitoriosos com o discurso do bolsonarismo em 2022, não se pronunciaram a favor do ex-presidente. O Tarcísio de Freitas, o Ratinho Júnior e até o Cláudio Castro, que já estavam fazendo agendas, acenos ao Lula, tudo bem, mas nem o Romeu Zema. Nenhum deles se pronunciou a favor de Bolsonaro. E nas últimas semanas, todos eles tiveram agendas com o Lula, tentando se reaproximar do governo federal. Porque é a única opção que eles têm, pessoal. Eu tenho falado para vocês há muito tempo aqui no canal. A oposição ao governo Lula, ela não existe. O que os bolsonaristas fazem para se opor a Lula? Nada. São discursos velhos, discursos carcomidos, de guerra cultural, teorias conspiratórias, algo do passado, de 2015, 2016, que colocam o Dilma Rousseff, mas agora não cola mais, porque o governo não é o governo Dilma, mas sim o governo Lula. E as bobagens que os bolsonaristas tentam pautar no Congresso, pautas completamente inconstitucionais, não reverberam no grande público. Então a única opção que esses governadores, mais centro-direita, né, até com um pezinho no bolsonarismo tem, é irem para o governo Lula. Ou se aproximarem de Lula, tentando se equilibrar entre o governo federal e o bolsonarismo. Até porque, em 2023, ficou muito claro para todos nós a evidente perda de capital político de Bolsonaro. Todos os eventos bolsonaristas foram completos fiascos. E agora, em 2024, Bolsonaro tentou chamar a população para irem até São Sebastião, onde ele teria que prestar um depoimento por ter cutucado uma baleia. Bolsonaro falou de 10, 20 mil pessoas, tinha 200. Um evento numa cidade pequena de ruas apertadas, tinha espaço, dava para ver. Nem uma estratégia de filmagem muito bem fechada nos ângulos conseguiu disfarçar o fiasco que foi o evento de Bolsonaro. O que era óbvio, né? Numa quarta-feira, quem que ia para São Sebastião, no litoral de São Paulo, protestar ou se manifestar em favor de Bolsonaro? Ninguém faria isso. E um dia depois, houve a operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro. Uma demonstração clara de fraqueza política para uma seguida de uma demonstração clara de fraqueza jurídica. Então não vale o risco. Para que nós vamos nos desgastar? Para que nós vamos demonstrar apoio a Bolsonaro, sendo que ele não tem mais capital político? E a confirmação nem precisou chegar com a campanha municipal agora em 2024. Toda a percepção de enfraquecimento político do Bolsonaro, que havia em 2023, está sendo cada vez mais concretizada agora em 2024. Fora que existe um grande risco de uma operação da Polícia Federal. Porque a reunião que foi gravada pelo Bolsonaro mostrou ali as pessoas se manifestando e o Bolsonaro orquestrando, né, a estrutura de ataque inconstitucional ou de ataque às instituições republicanas. E qualquer reunião do Bolsonaro é uma reunião que pode acabar resultando em uma busca e apreensão. Porque a forma como o Alexandre de Moraes está fazendo a investigação, conduzindo o processo, não é simplesmente por um ato relacionado ao 8 de janeiro, um ato golpista, mas todo o governo Bolsonaro como um governo de ataque às instituições ou um governo que ataca o Estado Democrático de Direito. Então você pode ter uma reunião do Bolsonaro com qualquer aliado e o Bolsonaro fala alguma besteira contra o TSE e aquele aliado nem concorda tanto, mas ele fala assim, isso aí, Bolsonaro, você tem razão, né? Para não ficar mal na fita com o presidente. Mas essa
simples concordância com Bolsonaro. Se foi gravado, se tem alguma reunião, se tem alguma ata, pode acabar virando um instrumento de busca e apreensão. Então tá todo mundo com medo. Todo mundo que teve uma reunião com Bolsonaro hoje tá com medo. Até porque nós sabemos, e o Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação, que o governo federal, ministros do núcleo mais íntimo de Lula, viram a operação da Polícia Federal com o Bolsonaro e acharam estranho o fato de não ter nenhum mandado de busca e apreensão contra senadores e deputados. Isso faz crer que novas fases dessa operação que pegou o Bolsonaro serão deflagradas muito em breve contra parlamentares. Porque vários parlamentares acabaram promovendo e participaram dessa estrutura de ataque antirrepublicana, como no caso Carla Zambelli. Se a operação contra o Bolsonaro foi embasada pela delação do Mauro Cid e pelo depoimento do Walter Delgatti, quem levou o Walter Delgatti até Bolsonaro foi Carla Zambelli. E ela foi indiciada pela CPMI dos atos antidemocráticos. Então Zambelli vai sofrer, sim, busca e apreensão. Não vai ficar somente no Carlos Jordi. Então eu com meu Zema, vou me manifestar em apoio a Bolsonaro. Eu, Tarcísio de Freitas, vou me manifestar em apoio ao Bolsonaro. Depois eles pegam aquela reunião, sabe-se lá, que eu tive com o Bolsonaro, que ele falou uma asneira, e eu vou sofrer busca e apreensão. Aqui, ó, fique em silêncio. Até porque nós não sabemos qual que vai ser o direcionamento do bolsonarismo a partir de agora. Segundo informações do Ricardo Noblat do Metrópolis também, o PL já prepara o caminho, se antevendo a algum tipo de punição mais severa ao partido, principalmente ao Valdemar Costa Neto. O boy foi preso. Houve a operação da Polícia Federal, foram na casa dele, acharam uma pepita de ouro e uma arma de fogo de porte legal. O Costa Neto foi preso, foi convertido em prisão preventiva, depois ele saiu. Só que mesmo solto, ele não pode conversar com o Bolsonaro, eles estão proibidos. Então o PL já começa a pavimentar o caminho para Michele Bolsonaro despontar. Só que até lá como que vai ser? Vai ser Michele, vai ser Bolsonaro? Há uma indefinição, então eu não posso me posicionar a favor de Bolsonaro enquanto houver essa indefinição política e eleitoral. E Michele vai ser o elo entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, já que eles não podem se comunicar. Tudo isso, pessoal, óbvio, favorece e muito o Lula. Porque o Lula, hoje, teve lá a pressão do Arthur Lira, o discurso, né, na abertura do ano legislativo, mas todo mundo viu que foi um discurso de fraqueza do Lira, não foi um discurso de força. E o Lula vai, aos poucos, isolando o Arthur Lira até destruí-lo completamente. E Lira não tem condições de ficar peitando muito Lula, porque o mercado espera que Lira paute algumas reformas que ele vai ter que pautar, que são pautas de interesse dele também. Mas o Lula isola o Lira, isola o candidato dele, que é o Elmar Nascimento, para a sucessão em 2025, o enfraquecendo. Nesse momento, o Lira precisaria de mais força para pressionar o Lula. Uma dessas forças poderia vir justamente do próprio Poder Executivo, não do Executivo Nacional, mas do Executivo Estadual, com os governadores. Só que como os governadores estão cada vez mais distantes de Bolsonaro, mesmo aqueles mais bolsonaristas e mais próximos a Lula, Lira nem vai ter esse reforço de pressão vinda do Poder Executivo. Lira se enfraquece, Lula se fortalece e a situação fica ainda mais benéfica para o ex-presidente. Bolsonaro favoreceu e muito todo o caminho para Lula governar em 2023. E nós, em 2024 também, nesse terceiro mandato como um todo. E nós achávamos, de modo muito equivocado, que essa seria a oposição mais barulhenta e a oposição mais difícil de se enfrentar em toda a história. Como eu fui tonto.